Boa tarde, presidente, a todos os deputados, ouvintes, telespectadores da nossa TV. Estou aqui hoje para tratar de um tema de relevância nacional que tem muito a ver com a sociedade paranaense e com o governo do Estado, que é a reforma da Previdência. Hoje pela manhã a gente realizou no plenarinho uma audiência pública para debater esse tema. Tinham mais de 300 pessoas e eu lamento que o espaço ficou pequeno para todo mundo participar. O título da reforma era a reforma da Previdência para quem? À custa de quem e para que é essa reforma proposta pelo governo federal? Teve, dentre várias autoridades políticas de vários partidos participando, do PT, PCdoB, PROS, PDT, MDB e tantos outros, centrais sindicais, movimentos populares, população do Estado todo. E teve uma aula hoje do ex-ministro Carlos Gaba, falando como é que está a Previdência no Brasil no momento. E colocou, não vou entrar no mérito de várias coisas e pontuais, mas colocou algumas coisas que me fizeram refletir e pedir a palavra aqui hoje. Para dizer que o momento econômico não permite muito a gente tratar desse tema. Que a gente tem que olhar um pouco do lado, a não ser nos números, olhar nas pessoas. E hoje, no momento econômico brasileiro, várias características fazem a gente pensar isso. Aqui no Brasil, diferente de muitos países, a Previdência, o benefício da Previdência é partilhado com a família. Em momentos de crise econômica como essa, quem recebe o benefício sustenta de repente a casa e o lar. Aqui, diferente do modelo chileno, que foi colocado e é justificado pelo atual governo para fazer a reforma, a Previdência tem um caráter social e não um mero título de capitalização. E não tem o resultado que tem lá hoje, onde 70% dos beneficiários ganham menos da metade de um salário mínimo, que é em torno hoje de R$600, e o Chile apresenta o maior índice de suicídio entre os idosos. O que eu estou querendo colocar para vocês é que aqui no Paraná, nós temos um fato muito importante a ser analisado. Quantas pessoas vivem nas cidades pequenas? Nós temos no Paraná mais de 201 cidades com menos de 10 mil habitantes. E a Previdência faz um papel econômico muito importante em cada cidade dessa. Nós temos um termo no Paraná, que tem um economista chamado José Graziano, que trata o termo urbano. São pessoas que vivem em ambiente urbano, mas dependem da atividade rural. E esse modelo de reforma aniquila a Previdência rural e vai afetar aqui o Paraná com certeza. Vai afetar também a categoria de servidores do Estado, que depois a gente vai ter, caso aprovada essa Previdência, que discutir aqui alguns trâmites burocráticos para fazer o assentamento disso. E, no fundo, teremos enormes prejuízos. No Brasil, hoje, 50% da população ganha menos do salário mínimo. 90% das pessoas que recebem benefício na Previdência ganham até 3 salários mínimos. E a gente vai, na visão desse atual governo, brigar com eles, ao invés de brigar com o setor financeiro, os bancos, o capital vadio, aquele que vive da renda e da especulação, que ganha dinheiro e faz a Bolsa de Valores chegar a 90 mil pontos, como foi na semana passada. Toda vez que um banco sorri, o povo chora. Toda vez que essa Bolsa aumenta por conta da especulação bancária, é o trabalhador que paga a conta. E a gente não pode permitir um absurdo desse. Enquanto Assembleia, cabe aqui a gente fazer o debate disso. E entender, sim, que precisam fazer ajuste na reforma brasileira, na Previdência brasileira. Um ajuste quanto à burocracia ineficiente que atrasa. Um ajuste quanto aos privilégios da classe política, judiciária e também dos militares. Temos que rever isso. Sim, todo privilégio. Agora, jogar isso como fórmula para fazer uma afronta dessa ao povo brasileiro é o que não dá para tolerar. Quero dizer também que se querem cobrar, vamos fazer outras coisas, outras medidas. Estão sugerindo um déficit de 140 bilhões de reais, que, aliás, é fictício, porque é uma maquiagem contábil que junta a Previdência e a Seguridade Social e faz uma manobra para chegar nesse número. 2017, teve uma CPI no Senado que não identificou o déficit. Hoje, no momento, há sim, mas por conta da situação econômica do país, que tem um desemprego alto e pouca contribuição. Eu queria que essa Assembleia analisasse e a gente criasse um instrumento para participar diretamente desse debate. E pensar que se tem o déficit mesmo de 140 bilhões, conforme está anunciado,
que a gente Deputado, Vossa Excelência tem um minuto para concluir. encaminhe junto ao governo algumas medidas. A primeira delas é cobrar do setor privado, que deve 450 bilhões à Previdência. É cobrar dos bancos. O Banco Bradesco hoje está no editorial da Folha de São Paulo, defendendo a reforma, mas deve 575 milhões e não paga. O Santander, 218. A Embaixada Norte-Americana, 135 milhões à Previdência. E a gente quer cobrar do pobre. A gente quer arrancar do coitadinho lá na ponta. Por fim, e não menos importante, o que eu entendo disso? O banco está nessa jogada por causa da oportunidade de transformar a Previdência num título de capitalização e ganhar dinheiro e fazer com que o povo pague a conta. Banco nunca participa de processo algum sem ter lucro, independente de quem tirar. Não tem a sensibilidade que tem o Estado por obrigação de cuidar daqueles que realmente precisam. Eu acho que chegou a hora de participarmos fielmente desse processo e dizer ou não a esse abuso. Obrigado, senhor presidente.